Bom, pessoal, então essa é a aula 17. Agora a gente vai começar a aplicar os conceitos basicamente a segunda lei de Newton para uma situação onde você encontra mais de uma partícula e essas partículas interagem entre si. Tá? Então a história continua sendo F igual a ma, só aí, ao invés de ter um único m, agora você vai ter vários m's, várias massas, né, distribuídas no espaço, e essas massas vão interagir entre elas. Então a gente vai classificar sistemas de duas maneiras. No que segue, vocês vão ver esse tipo de terminologia. É importante entender o que eu quero dizer com isso. Quando eu falar de sistema discreto, o que você tem que imaginar é que eu vou me preocupar com a posição é que nem aqui no caso dessa molécula aqui de água, né? Eu vou me preocupar com a posição de cada uma das partículas, portanto, partícula e ponto são sinônimos, né? De cada um dos pontos que constituem o sistema. Aqui no caso da molécula de H2O, você tem três partículas, esse H e esse O. Né? Então, se eu descrevo a molécula de H2O descrevendo a posição desse H, a posição desse H e a posição desse O, eu estou tratando a molécula de H2O como um sistema discreto. Em oposição a esse martelo, por exemplo, eu não vou querer descrever onde é que estão cada um dos átomos do martelo, porque isso é virtualmente impossível. Né? Então, eu vou descrever o martelo como um sistema contínuo, né, que a distribuição de matéria aqui tem essa forma peculiar aqui de martelo. Né, mas a natureza atômica ou discreta das partículas que constituem o martelo não é levada em conta. Essa vai ser a diferença entre... Em cada caso vai ficar bem óbvio o que é um sistema contínuo, que nem esse aqui, ou um sistema discreto, onde a natureza de cada uma das partículas que constitui o sistema é levada em conta, em separado. Tanto os sistemas discretos quanto contínuos, eles podem ser rígidos ou flexíveis. Aqui no caso aqui eu estou descrevendo dois sistemas contínuos, né, claramente, aqui o martelo e o travesseiro. E a diferença é simples, é o que as palavras significam. O sistema rígido não muda de forma. Né, a gente ignora a possibilidade do sistema rígido mudar de forma. Já no caso do travesseiro, obviamente, se você jogar o travesseiro para o ar e tal coisa, a mudança da forma do travesseiro é algo importante na dinâmica dele. Né? Então, esse aqui seria um caso de um sistema flexível, que muda de forma, né? A distribuição de matéria do travesseiro muda de forma à medida que ele sei lá, faz alguma coisa dinâmica e tal coisa, mas o martelo, né, na maioria das situações, a forma dele é preservada. Né? Se você lança o martelo para o ar e coisa e tal, a forma dele é inalterada. A mesma coisa, embora esse exemplo aí, essas duas imagens se refiram a sistemas extensos, né? Se refere também, pode se referir também à classificação rígido ou flexível, também pode ser aplicada para sistemas discretos. Por exemplo, aquela molécula de água que a gente mostrou, se eu ignoro a possibilidade de que um átomo de hidrogênio possa se deslocar em relação ao outro ou em relação ao oxigênio, eu estou tratando a molécula como um sistema rígido. Né? Quer dizer, os hidrogênios e os oxigênios estão sendo tratados como se eles não pudessem se deslocar um em relação ao outro. Né? Em realidade, o tratamento mais adequado da molécula é como um sistema de discreto, mas porém flexível, onde a posição relativa dos hidrogênios e dos oxigênios se altera, porque em realidade é assim que acontece. Os hidrogênios não guardam sempre a mesma distância dos oxigênios. Né? Eles ficam vibrando. Às vezes se aproximam, às vezes se afastam e tal coisa. Né? Aquele ângulozinho da ligação química é em média aquela, né? Mas ela fica vibrando, né, durante a dinâmica da partícula. Então, a maneira mais adequada de tratar as moléculas todas são como sistemas de flexíveis. Né? Mas em algumas aproximações você ignora essa flexibilidade das moléculas e pensa pensa nas moléculas como sistemas rígidos. Tá? Então é isso. O sistema rígido muda de forma, quer dizer, os constituintes mudam de posição um em relação ao outro, e no sistema rígido eles não mudam de posição relativa, e no sistema flexível eles mudam. A forma muda num caso e na outra a forma não muda. Agora, o conceito da aula de hoje, o conceito vai ser o ponto central da aula de hoje, é esse conceito de centro de massa. Então, vamos ver o que é o centro de massa de um sistema de partículas. Né? Então, aqui está. Imagina que você tem um sistema discreto. Aqui, ó, tem 4 partículas aqui que constituem meu sistema. Então, você diz assim, ó, meu sistema é um sistema discreto de 4 partículas, esses 4 pontinhos azuis aí. Né? A primeira partícula tem massa m1, a segunda é m2, a terceira m3 e tal e coisa. Aí você vai descrever a posição dessas partículas. Né? Para descrever o sistema, você tem que saber onde é que estão, para saber a posição do sistema, né? Você tem que saber a posição de cada uma dessas 4 partículas aí. Aí você faz o de sempre, você escolhe uma origem,
né, no seu sistema coordenado, no seu espaço, desculpe, orienta 3E, igualzinho que a gente fez lá no caso de uma única partícula. Você escolhe uma origem no espaço em relação à qual as posições são atribuídas, né? E você orienta aqui para poder exprimir os vetores em termos de componentes, escolhe 3 direções mutuamente ortogonais, aqui o I, o J e o K, por exemplo, né? E aí você tem o vetor posição da primeira partícula, que você vai ter que chamar de R1 para saber que essa é a posição da primeira partícula e não da terceira, né? E ali está o vetor posição da segunda e tal coisa. Você define como sendo a posição do centro de massa. O centro de massa é um ponto no espaço, que tem uma posição muito bem definida, uma vez que a posição das partículas do seu sistema discreto esteja conhecida. E ela é dada por essa expressão que aqui está escrita. Essa expressão é inteiramente geral e funciona para sistema de qualquer número de partículas. O que você está vendo aqui é que o que está sendo dito numa forma matemática aqui é que você tá dizendo que a posição do centro de massa do sistema de partículas é a média das posições das partículas. Percebe aqui, ó, isso aqui é a posição da partícula 1, a posição da partícula 2 e tal coisa. Mas a média ponderada, quer dizer, cada uma das posições das partículas é ponderada, leva um peso, né? Mas qual é o peso? O peso, como você está vendo aqui, o peso da posição R1 na composição do centro de massa é M1 sobre a soma de todas as massas, quer seja, é a fração da massa total que aquela partícula que está sentada em R1 tem. Ok? A posição do R2 entra com que peso na composição do R? M2, que é a massa da partícula que está sentada em R2, dividido pela massa total. Em outras palavras, é a porcentagem da massa total que é a que a M2 corresponde. Então, você diz que você tem uma média ponderada das posições, onde o peso de cada um dos termos que está sendo promediado, que são as posições, é a fração de massa correspondente à massa que está naquela posição. Okay? Compactamente, ali, então, o centro de massa ele não está necessariamente sobre uma das partículas, ele geralmente está num ponto onde não tem ninguém, não tem nada ali no seu sistema. É isso que eu queria indicar aqui. A posição do centro de massa é um ponto ali no meio mais ou menos na meiuca ali do seu sistema de partículas, mas ele geralmente não está em cima de nenhuma das constituintes das partículas. Mas pela definição aqui, pelo fato de que a posição, se eu perguntasse para vocês, imagina que é um sistema de 4 posições aqui, quem é a posição mais importante na composição do R? É a posição associada à partícula mais pesada, né? Ou a que contém a maior fração da massa total. Então a partículazinha mais gorda traz, digamos assim, né, o centro de massa mais para perto dela. O centro de massa está mais próximo da partícula mais importante do ponto de vista de massas, né, do sistema. Essa que é o ponto. Essa expressão aqui, com essas somas que correm sobre todas as partículas que constituem o seu sistema discreto, elas muitas vezes são escritas dessa forma aqui como um somatório. Você lê isso aqui assim, soma sobre todas as partículas I, aí é o índice de soma, né? Que o I aqui vai ter que correr sobre todas as partículas que você dá aqui. No seu caso aqui, se tivesse 4, você ia correr, o I valeria de 1 a 4, né? De MI, que é a massa da partícula I, vezes o vetor posição da partícula I, dividido pela massa total. Esse vai ser o símbolo que a gente sempre vai usar aqui nesses capítulos todos até o final do curso. Mzão vai representar a soma de todos os constituintes, de todas as massas, de todas as partículas que constituem o sistema. Okay? Essa é a definição do que é a posição do centro de massa. Então, tá bom. Então, uma ilustração aqui para a gente ver isso aí em ação. Aqui você tem um sistema de 3 partículas, uma partícula de 3 kg, uma de 8 kg, uma de 4 kg, ocupando essas posições do espaço. Ok? Bom, eu já aprendi no slide anterior que para saber onde é que eu vou querer saber onde é que está o centro de massa desse sistema, né? Assim como qualquer outra situação onde eu quisesse saber posição de qualquer coisa, eu tenho que estabelecer a origem. Eu vou escolher a origem exatamente em cima dessa partícula de 3 quilos. Por quê? Porque isso aí faz com que a posição, pelo menos dessa partícula, seja zero, de tal maneira que um dos termos da soma lá é zero e não entra na soma, só por conveniência. Mas não é obrigado de maneira nenhuma a fazer isso. O ponto do espaço onde está o centro de massa não vai depender de onde você vai escolher a origem, nem mesmo as direções y e x que você escolher. O ponto do espaço é um ponto bem definido, sei lá, vai ser um troço aqui e é ali, né? É isso que a gente quer determinar, aonde está o centro de massa. Então tá bom. Agora vamos seguir o receituário, né?
Então, a posição do centro de massa, de acordo com aquela receita, é 3 kg, está aqui o 3 kg, vezes o vetor posição da partícula que está sentada em 3 kg. Aqui eu estou escrevendo o vetor em componentes x e y, né? Em vista do fato que eu já escolhi aqui a direção y e a direção x, então as coordenadas x e y da posição de 3 kg é 0 e 0, né? X igual a 0 e y igual a 0 dela, né? Isso aqui é 4 kg, isso aqui é o vetor posição da partícula que está em 4 kg. O que é esse 2 metros e 1 metro? Isso aqui é porque o vetor posição da partícula que está em 4 é uma setinha que vai daqui até ali, né? Então, essa setinha que vai daqui até ali tem 2 metros na direção x, daí esse 2 metros aqui, e 1 metro na direção y, daí esse 1 metro que está aqui. E similarmente aqui, 8 kg é essa massa que está aqui, ela tem componente, o vetor posição dela é uma seta que vai daqui até ali, né? Ela tem componente 1 metro na direção x e 2 metros na direção y, é aquela coisa que está ali. E esse 15 quilos aqui, o que é? A soma das três massas, né? Aí você faz aí a continha aí, você encontra que o vetor posição se encontra, tem coordenada. Lembra que vetor posição tem que ter dimensão, tá? Se você escrevesse metro e metro aqui, isso aqui não significa absolutamente nada. 16, 15 avos e 20, 15 avos, você pode até saber o que você quer dizer, mas outra pessoa não vai saber, né? Então você tem que escrever metro aqui. Componentes cartesianas de vetores de posição têm dimensão de metro, assim como componentes cartesianas de vetores de velocidade tem dimensão de metro por segundo, componentes cartesianas de vetores força tem que ter dimensão de Newton e tal e coisa. Então é isso aqui que você encontra, um vetor posição dado por 1,1 metros, a componente x do vetor do centro de massa tem coordenada x 1,1 e coordenada y 1,3. Ele fica exatamente ali, mais ou menos, ali que está o centro de massa da partícula, né? Ela não está exatamente em cima de nenhuma partícula, como você está vendo aqui, né? Enfim, essa que é a maneira, operacionalmente é bem tranquilo aqui de fazer essa somazinha aqui, não tem nada demais. Agora, no caso de um sistema contínuo, por exemplo, imagina que você tem um cilindro, né? Aqui você não fala de onde é que estão as partículas. Você diz assim, ó, tem massa distribuída nessa forma cilíndrica, né? Eu tenho que qualificar ainda, né? Você tem que dizer assim, o cilindro é homogêneo, quer dizer, ele é inteiramente feito de aço, de madeira ou de alguma coisa assim, ou ele, de repente, a tampa aqui de cima, o pedaço de cima é de madeira e o pedaço de baixo é de aço. Aí, nesse caso, seria um cilindro não homogêneo. A gente geralmente vai pensar em o caso mais simples, que é o caso de um sistema homogêneo, né? Que tem a distribuição de massa, né? A densidade, mais propriamente dita, né? do sistema é homogênea em todos os pontos, é a mesma em todos os pontos. O martelo, por exemplo, não é um sistema homogêneo, né? A ponta do martelo é feita de aço e o cabo de madeira, né? Então a gente tem que tratar isso de maneira diferente. Mas no caso de um sistema contínuo, o que você faz? Você tem que, digamos, é isso que se chama de discretizar o sistema contínuo. Ele não é propriamente identificado em termos de partículas pontuais, que nem o exemplo anterior, né, que eram 4 bolinhas ali, era evidente. Né? Aqui nesse caso aqui, como é que você faz para aplicar aquela expressão do centro de massa? Você discretiza o sistema contínuo. Você imagina mentalmente decompondo esse cilindro em um monte de cubinhos pequenininhos, né, que tem, por serem muito pequenininhos, eles têm uma posição bem definida, né? E eles têm uma massa associada dm, né? Infinitesimal. Aí você tem o vetor posição daquele elementozinho vermelho, né? Como se agora você está, portanto, vendo o cilindro como uma quantidade enorme desses cubinhos aqui. E aí você aplica o resultado anterior. É isso que se chama. Você discretizou o sistema contínuo e aí você encontra uma expressão, aplica, digamos assim, né, aquela expressão que foi originalmente derivada para um sistema discreto. Então aí a expressão fica assim escrita, esse símbolo de 3 integrais aqui significa que você está fazendo uma soma de objetos que são infinitésimos volumétricos, né? Como você está vendo ali, um cubinho, né? Você está fazendo uma soma sobre o espaço tridimensional, né? É uma soma contínua, que se chama uma integral espacial, né? Então aí isso aparece dessa forma aqui, vocês vão ver isso lá depois em cálculo 3 ou coisa assim, cálculo vetorial. E aqui o que está escrito aqui é essencialmente uma versão, tanto ou quanto esquisita, daquela coisa que foi escrita antes. Né? É a posição R, né? É a posição da massinha que está ali na posição dm, e você vai fazer essa operação de pegar um dm que está aqui vezes o R dele. Esse dm que está aqui vezes o R dele. Esse dm que está aqui vezes o R dele. Tá? A coisa somar, somar, somar. E isso aqui é representado com esse símbolo aqui. Né?
E aqui está tá a massa M, né? Isso aqui é a massa total M. Então a definição é idêntica, não tem diferença nenhuma. Apenas o numerador aqui, né, ele é calculado de maneira adequada para um sistema contínuo, né? A gente já vai fazer um exemplozinho ali de um cone daqui a alguns slides. E o centro de massa é um ponto ali do cilindro, né? É um pontozinho ali do cilindro. Tá? Essa expressão aqui funciona para mesmo que o cilindro não seja homogêneo, né? Quando o cilindro é homogêneo, aí tem uns fatos simplificadores que permitem que você efetivamente consiga calcular essa integral aqui, como a gente já vai ver um exemplozinho ali. Tá? Mas a ideia é igual, né? Você discretiza o sistema contínuo, quer dizer, decompõe ele, né? Imagina ele mentalmente composto de um bando de bolinhas, de cubinhos muito pequenininhos e usa a expressão de antes, né? A posição desse trocinho aqui vezes o quanto pesa aquela coisa. Aí tem um cubinho aqui em cima, faz a posição dele vezes a massinha e tal coisa, vai soma tudo e é o numerador do centro de massa. Agora os fatos simplificadores. Objetos homogêneos, que é isso que eu já tinha falado para você, né, que a distribuição de massa é a mesma em todos os pontos do sistema. Né? Um martelo não é homogêneo, né, mas, sei lá, um, uma colher de aço inoxidável é homogênea, porque ela é feita de um único tipo de material. Né? E simétrico. Um objeto simétrico é um objeto que tem pelo menos um plano de simetria. O que quer dizer isso aqui? Eu vou exemplificar para passar a ideia do que seria um objeto simétrico aqui. Considere esse paralelepípedo que está aqui. Né? Então, esse plano que aqui está representado aqui no meio do paralelepípedo aqui, né? Ele divide o paralelepípedo em dois pedaços iguais, né? Mesmo tamanho. Esse comprimento aqui é igual a esse comprimento aqui. Tal coisa. Tudo que tem aqui desse lado tem desse lado análogo. Né? É esse plano aqui que passa exatamente no meio ali que tem essa característica. Muito bem, e daí? Está ali o lembretezinho ali do que é a fórmula que vai me revelar o centro de massa. Eu vou argumentar que quando o seu objeto é homogêneo e ele tem um plano de simetria, que nem esse cara aqui tem, esse plano aqui que divide o objeto em dois pedaços, que tudo que tem de um lado tem um correspondente do outro lado, aí necessariamente o centro de massa mora nesse plano. Tá? Como é que eu demonstro isso para você? Imagina então eu fazendo aquela operação que eu disse aqui que eu tenho que fazer para calcular o centro de massa desse paralelepípedo. Eu boto uma bolinha, um cubinho ali no meio daquele cara que está ali, considero o vetor posição dele, aí por conta do fato de que existe esse plano de simetria, tem um cubinho aqui que é o reflexo desse cubinho aqui do outro lado. É exatamente um reflexo, né? Está exatamente do outro lado aqui, como se isso aqui fosse um espelho, né? Cada cubinho que está aqui existe um outro do outro lado, né? Por exemplo, se tivesse pego um cubinho bem nessa aresta aqui nesse vértice, desculpe, aqui do paralelepípedo, seria o correspondente àquele cubinho ali naquela posição. Né? Enfim, cada cubinho tem o seu irmãozinho ali do outro lado do espelho. Né? Então, mas todos os dois têm que entrar aqui no cálculo do centro de massa. Aí olha o que acontece aqui. Cada cubinho aqui, esse cubinho aqui da direita tem um vetor posição R. E aquele ali tem uma posição diferente, é rilinha, né? Então esses dois caretas aqui entrariam naquela soma dessa forma. Esse aqui entraria como? É a massinha desse cubinho marrom vezes esse vetor vermelho aqui R. E aqui eu teria que somar aquela massinha ali, que é idêntica a essa, né? Vezes esse outro vetor R'. Ok? As duas massinhas são iguais, mas os vetores R e R' não tem nada a ver um com o outro. A não ser pelo fato de que a distância, por conta do fato de que esse cara aqui e aquele outro que está ali são exatamente o reflexo do outro em relação a esse plano de simetria, essa componente aqui, ó, esse tracejado que está aqui, que vai do plano de simetria até o cubinho da direita, tem um correspondente do outro lado, que é o R paralelo linha. Esse vetor tracejado aqui e esse vetor tracejado aqui, um é o negativo do outro. A distância desse cubinho até o plano, até o espelho, é idêntico ao da imagem, digamos assim, né? Até o espelho. Né? Mas é esse vetor perpendicular que tem essa propriedade. Né? Essa componente do vetor posição, né, ortogonal ao plano de simetria, um é o inverso do outro. Ok? Bom, e daí? Por que tem essa observação?
Porque aí agora eu posso exprimir esse vetor R aqui e aquele vetor R' da seguinte forma, veja, eu posso construir aquele R ali, esse aqui é o vetor do centro de massa, né? Mas eu posso pensar que o vetor R, que vai entrar ali naquela soma, ele na verdade é um vetor que sai da origem e vai até aquele ponto ali no espelho, e é o mesmo para os dois, né? É o mesmo para os dois, mais esse R perpendicular linha, essa soma desse vetor que vai daqui até ali, até esse ponto que é aqui, não é o centro de massa não, tá? Até aquele ponto que está ali, e depois somado ao R perpendicular, é a expressão do R. Já o R', esse vetor aqui, é a soma deste mesmo vetor que eu acabei de descrever, que termina ali, mais o R perpendicular linha. Conclusão, quando eu considerar a contribuição desse cubinho e desse cubinho, quando eu fizer dm vezes o vetor R e dm, esse dm, vezes o vetor R', o pedaço, se eu decompuser o R e o R' dessa maneira que eu acabei de indicar, a única coisa que sobra é o vetor que vai daqui até aquele ponto que está ali no meio do espelho, entende? Então, de todas essas coisas aqui no numerador, sempre aos pares, sempre que você considerar um elemento de volume e um elemento de volume simetricamente colocado em relação ao plano de simetria, o único vetor que vai sobrar aqui vai ser um vetor ponderado, é claro, pela massa desse cubinho e desse cubinho aqui, mas vai ser um vetor que vai sair daqui e vai parar ali no plano de simetria. Então, conclusão, o numerador que está aqui, né, vai ser uma soma de um bando de vetores que vão terminar aqui dentro do espelho. Conclusão, o próprio R vai terminar ali dentro do espelho. Né? Então essa é, digamos assim, a demonstração que é meio intuitiva, né? Que o centro de massa de um objeto que tem um plano de simetria necessariamente está no plano de simetria. Essa é a demonstração, mas se você conseguiu acompanhar, tá bom, senão é intuição, né? É que realmente tinha que ser isso, né? Seria bizarro se o centro de massa estivesse aqui, né? Aí você perguntaria, por que está desse lado direito, já que o lado esquerdo é igual ao lado direito, né? Tem que estar sobre o plano de simetria, não tem outro lugar para estar. O R sempre pertence ao plano de simetria de objetos simétricos. Então pergunta, para esse paralelepípedo aqui, aonde fica o centro de massa? Aí você, pô, sei lá, você acabou de dizer que está aqui em algum lugar aqui desse plano. Ah, mas acontece que esse paralelepípedo não tem apenas este plano de simetria, né? Ele tem esse plano de simetria aqui vertical, mas tem um outro plano de simetria aqui horizontal, né? Sobre o qual eu poderia tecer os mesmos argumentos e concluir que o centro de massa tem que estar sobre esse plano de simetria, mas também sobre esse plano de simetria deitado. Como é que é possível um ponto estar em dois planos? É porque ele tem que estar necessariamente na interseção dos planos. Né? Então ele tem que estar sobre essa linha que está aqui. Né? Mas ele não tem apenas esses dois planos de simetria, né? Esse aqui e esse aqui deitado aqui que eu falei aqui. Tem mais um aqui, ó, um vertical aqui, ó, que passa por aqui, por aqui, por aqui e por aqui. Então o centro de massa tem que estar nesses três, ao mesmo tempo nesses três planos de simetria. E só tem um ponto que pertence aos três. Então o centro de massa tem que estar necessariamente nesse ponto. E esse ponto é exatamente o centro. Né, é o centro do paralelepípedo, como é meio óbvio, né, que o centro de massa de um objeto, de um paralelepípedo homogêneo, fica exatamente no centro do negócio. Mas o resultado que é chave aqui é esse, que sempre que você tem um plano de simetria, o centro de massa tem que pertencer ao plano de simetria. Né? Um eixo de simetria nada mais é do que uma interseção de infinitos planos de simetria. Por exemplo, o cilindro, a gente diz que tem um eixo de simetria, pelo simples fato de que qualquer plano que passe pelo eixo divide o cilindro em duas metades iguais. Né? Então ele tem infinitos planos. Tem esse plano que passa por aqui, tem esse plano que passa por aqui e tal e coisa. Esse bando de planos de simetria aí, o centro de massa tem que estar sobre todos eles. Como é que é possível estar sobre todos esses planos de simetria? Então significa que ele tem que estar sobre esse eixo de simetria que está aqui. Né? Porque esse eixo de simetria é a interseção de todos esses planos. O plano que passa por aqui, o plano que passa por aqui, o plano que passa... Todos esses planos, esse plano que passa por aqui, né? Todos esses planos têm que conter o centro de massa. Então, necessariamente, o centro de massa tem que estar sobre a linha que é a interseção desses diversos planos. Né? E onde fica, então, o centro de massa do cilindro homogêneo? Bom, você já sabe que fica ao longo desse eixo aqui.
Mas aí você não está usando ainda mais uma informação, que além de todos esses planos de simetria, esses infinitos planos de simetria verticais, que se interceptam ao longo dessa linha preta aqui, que constitui o eixo de simetria do cilindro, tem mais um plano que corta o eixo de simetria, um plano deitado aqui, ó, que passa exatamente aqui pelo meio, né? Então, o centro de massa tem que estar sobre esse plano deitado e sobre esse eixo, né? Então, ele tem que estar bem no meio ali, né? Exatamente esse ponto aqui, bem no meio ali do cilindro, como você, obviamente, também já esperava, né? Mas o argumento é esse, o fato de que a única coisa que eu usei aqui, tanto para concluir que o R tem que estar ao longo de um eixo de simetria, ou que, né? É que o fato central é esse. Sempre que um objeto tem um plano de simetria, o centro de massa tem que estar sobre o plano de simetria. Quanto mais planos de simetria você conseguir visualizar e concluir, né, você mais restrito fica a posição do centro de massa, né? Esse aqui é o ponto. E no caso de um cone homogêneo, aqui está um cone aqui cortado, né? O cone ele tem um eixo de simetria, que é esse eixo aqui. O cone está de cabeça para baixo, né? Eu botei a base dele para cima. Então eu já sei que o centro de massa tem que estar sobre o eixo de simetria, que no caso aqui é o eixo Z, tá certo? Mas aonde ao longo do eixo Z? Diferentemente do cilindro, o cone só tem esse eixo de simetria aqui. Quer dizer, na verdade, eu não consegui desenhar aqui bonitinho, mas enfim, do ponto de vista, assim como o cilindro tem um eixo de simetria, mas diferentemente do cilindro, ele não tem nenhum plano aqui horizontal que divida o cone em duas metades, a superior e a inferior, que sejam iguais, que obviamente não tem, né? Então você, a única coisa que pode concluir do ponto de vista de simetria é que o centro de massa está aqui, ao longo dessa linha. Mas aonde exatamente você não sabe. Então você vai ter que fazer uma integral. Então essa é a expressão que eu teria que usar, né? Mas eu já sei que essa expressão aqui só tem como dúvida a componente z do centro de massa, né? Não confunda o Rzão, que é a posição vetorial do centro de massa, com o R aqui, que é o raio da base circular do cone. E H, que é a altura do cone. Então vamos ver onde é que fica o centro de massa do cone. É uma pergunta não trivial, né? É por aqui, em algum lugar aqui, né? Porque ele tem que distribuir, digamos assim, a massa do cone meio que homogeneamente. Mas aonde exatamente? Vamos ver. Então eu vou focar a minha atenção, já que a minha única dúvida sobre esse vetor é a componente z dele. Eu já sei que ele não, que a componente x e y desse centro de massa é zero, né? Porque ele mora aqui ao longo do eixo z. Então eu já restringi aqui o problema à coordenada z do centro de massa. É isso que eu quero descobrir aqui. E o que está escrito aqui é simplesmente o z que é vermelho que está aqui, é a componente z daquele vetor que está ali, né? E agora, como é que a gente decifra esse enigma? O que diabo significa essa coisa que está aqui? O que é o DM exatamente que está indicado aqui? Eu vou agrupar, o DM é a decomposição do cone em um bando de cubinhos, né? Mas o que eu vou fazer é o seguinte, como eu vou reunir todos os DMs que têm a mesma altura Z junto, né? Como assim? Olha só, eu posso fazer assim, ó, imagina todos esses elementozinhos aqui que estão mostrados nesse cilindro de alturazinha infinitesimal aqui, de altura Z, né? E ele tem coordenada Zzinho, né? Todos esses cubinhos aqui que moram nessa região vermelha têm a mesma coordenada Z, né? Então, você pode botar para esses caras, foca só nesses caretas aqui que moram ao longo dessa altura dentro do cone, né? Todos eles têm o mesmo Z, né? E os DMs dele, se eu somar todos os DMs dele, o que eu vou obter é a massa desse disco aqui, né? Mas quem é esse disco? Qual o raio? É um disco, claramente, você está vendo, né? A altura do disco é infinitesimal. Eu vou chamar de dz, como você pode imaginar, né? Mas qual o raio essa distância daqui até aqui? Né? O raio desse disquinho aí? Como é que a gente sabe aqui? Bom, aqui está escrito, π vezes ρ é a densidade do material que compõe o cone, né? Então, é a massa por unidade de volume, né? Então, ρ vezes o que está escrito aqui, πr2dz, é o volume desse disco vermelho que está aqui, correto? O que é o R, portanto? Estou interpretando o R aqui, ó, que está mostrado aqui. O que é o R? Né? O Rzinho é essa distância que está aqui, que vai daqui do eixo até ali, né? Vezes dz. E aqui embaixo, o que está escrito aqui? Aqui embaixo está escrito a massa total do sistema, né? Integral de 0 até h, né? Que a coordenada z vai correr de 0 até h, aqui, tá vendo aqui? H, da densidade
do material, né? Se for madeira, aço, ou o que seja, você bota aí, né? E πr2dz é o volume desse discozinho vermelho que está aqui. Então a diferença do numerador e do denominador é simplesmente que o numerador tem um z extra e o denominador não tem. Ok? Então você entende o significado de tudo aqui. Esse πr2dz, nos dois casos, é o volume desse discozinho, que é posicionado a uma altura z do vértice do cone, né, e tem, portanto, um raiozinho Rzinho. Né? Agora eu consigo exprimir esse Rzinho em termos do z. Claro que consigo. Né? É só apreciar aqui esse triângulo semelhante aqui, ó, Zzinho, Rzinho. E aqui a altura do cone e Rzão é o raio da base. Né? Então o Rzinho pode ser escrito como Rzão sobre Hzinho dividido por Zzinho. Né? Ou Rzinho, você pode dizer assim, né? Isso sobre isso é igual a isso sobre isso. Né? Mas o Rzão e o H são propriedades geométricas do cone. Né? O que eu consegui efetivamente aqui é trocar o Rzinho nessa expressão aqui, esse bicho e esse, por uma expressão em termos de z. E dessa forma eu reduzo tanto o numerador quanto o denominador a uma integral unidimensional. Esse é o truque para você transformar integrais em volume. Integrais em volume, no final das contas, sempre acabam virando integrais unidimensionais, que você vai aprender em cálculo 1. Né? Então está aqui. A expressão é essa aqui. Depois que você faz essa operação, você apaga esse Rzinho que está aqui e escreve isso aqui, Rzão sobre H vezes Z. Você vê que o ρ ali, o π cancela com o ρ e o π, e o Rzão sobre Hzinho aqui cancela nos dois casos. Você tem que fazer essa integral aqui. É uma integral de Z3dz em cima, de 0 até H, e uma integral de Z2dz de 0 até H. Quem é a função de Z, né? Cuja derivada da Z3 é Z a quarta sobre 4. Né? Então, o numerador é igual a Z4 sobre 4, calculado em H, subtraído dele calculado em 0. E qual é a função cuja derivada da Z2? É Z ao cubo sobre 3. Né? Então, você faz a continha aqui, você encontra que a posição Z do centro de massa, não é trivial esse resultado, está a 3/4 de H. Né? Aqui, então está aqui 0, né? Zão igual a 0, 3/4 de H é mais ou menos aqui, né? 3/4 aqui, isso aqui é 1H, né? Então 3/4 sei lá, por aqui mais ou menos. Essa é a posição do centro de massa. Né? É a 1/4 da altura da base. Né? Se a altura é H, ele está a H sobre 4 da base. Ele é mais perto da base do que do topo, naturalmente. Tá? Então está aí um exemplo aí de cálculo de centro de massa de um objeto extenso. O comentário aqui sobre sistemas flexíveis é que o centro de massa de sistemas flexíveis muda de posição à medida que o objeto flexível, né, o objeto flexível muda de forma. Né? Então, por exemplo, quando o cara aqui está em pé, o centro de massa está lá na barriga dele, em algum lugar ali, mais ou menos. Né? Aí, quando o cara se abaixa aqui, né, o centro de massa não precisa necessariamente estar dentro do corpo dele. Né? Pode estar em algum lugar aqui, mais ou menos. Entende? Mudou de posição. Aqui, em geral, quando você está em pé, o centro de massa está dentro de você, dentro do seu corpo, né? Em algum ponto lá dentro de você, perto da barriga e coisa. Agora, quando você faz assim, né? Quando você se apoia assim, aí o centro de massa fica fora, ali em algum ponto mais ou menos aqui. Tá? Centro de massa de sistemas flexíveis muda de posição, conforme o sistema vai mudando de forma. Okay? Objetos compostos, que nem um martelo ali, né? Que tem um pedaço ali em cima de aço e um pedaço de madeira. Aqui que tem algum fato simplificador? Então está aqui a minha versão aqui do martelo. Um martelo incrivelmente simétrico. Você tem uma esfera de massa mzão e um cilindro de massa m'. Né? Como é que você calcula o centro de massa dessa coisa toda aí? Tem alguma coisa que te ajuda aqui? Se você considerar aqui o centro de massa do objeto, esse objeto aqui é homogêneo. Né? Sei lá, imagina que é uma esfera de aço. E esse cilindro aqui também é homogêneo. É uma esfera é um cilindro de madeira. Né? Aí você pode usar aqueles fatos, né, sobre os eixos de simetria e tal coisa. Para uma esfera, obviamente, o centro de massa está no centro da esfera. Né? E para um cilindro, o centro de massa a gente sabe, está no eixo de simetria do cilindro e bem no meio do cilindro. Né? Então, nesse caso aí, eu exploro as simetrias dos pedaços homogêneos do elemento e para concluir onde é que está o centro de massa. No caso do martelo, não dá para fazer isso, né? Porque, obviamente, a cabeça do martelo ali não é nenhuma figura que tenha
algum eixo, algum plano de simetria além do plano que divide ali a cabeça em dois, né? O plano que está paralelo aqui ao slide aqui, né? É o único plano de simetria que o martelo tem, né? Aqui eu sei exatamente o ponto, né? E daí? O que adianta você descobrir o centro de massa dos dois pedaços do seu sistema? O que ajuda é isso aqui. É que na prática você teria, né, teria a princípio que fazer a definição mesmo, né? O centro de massa, a posição do centro de massa disso aqui. Eu teria que ver todos os elementozinhos de massa aqui em cima, todos os elementozinhos de massa aqui em cima, e não tem diferença de vermelho e azul, eles entram na mesma tacada aí. O objeto, né, é composto de partículas vermelhas e azuis, mas eu tenho que calcular o porcento de massa sem fazer diferença, né? Cada partícula vermelha sentada numa certa posição entra com o peso da massa dela, né? Cada partículazinha sentada no azul vezes a massa dela, dividida pela massa total, que é a massa da vermelha dividida pela massa da azul. Mas olha o que acontece aqui. Você vai reconhecer que essa parcela do numerador é exatamente o numerador do centro de massa da bolinha vermelha. E essa parcela, ela é uma parcela do numerador do R, uma parcela do andar de cima da fração, né? Ele é o numerador inteiro do centro de massa do objeto azul, né? Então, ao reconhecer isso, você percebe que eu posso escrever esse elemento que está aqui, essa soma aqui, como sendo a massa total do azul vezes o vetor do centro de massa do azul, tomado isoladamente. Entende? R' significa isso aqui, é o centro de massa do objeto azul, né? Isso porque eu reconheci que isso aqui é o numerador da expressão do centro de massa do objeto vermelho. Entendeu? É por isso. Então aí olha o que apareceu aqui. Apareceu aqui como se eu estivesse calculando o centro de massa, o R que eu efetivamente quero, que é o centro de massa do objeto inteiro, é o centro de massa dos centros de massas. Né? Tá vendo aqui? O Rzão é como se tivesse uma partícula, não tem, mas é como se tivesse uma partícula de massa mzão sentada aqui, como se eu tivesse pego o objeto inteiro e colocado a massa dele ali. Como se eu tivesse pego o objeto azul inteiro e colocado ele ali na posição do centro de massa. E estivesse tratando um sistema bem simplesinho aqui de duas partículas. Uma partícula que fica ali de massa mzão e uma partícula que fica aqui de massa m'. Se eu perguntasse para você qual é o centro de massa disso, aí você escreveria exatamente isso. E você está vendo que o R é exatamente isso mesmo. Tá? Então, o centro de massa do objeto composto é o centro de massa dos centros de massa, digamos assim, né? Isso aí é um fato simplificador, muitas vezes, como você vai ver uns exemplos aqui. Tá? Aqui, por exemplo, o protótipo do exemplo é o centro de massa do sistema Terra-Lua, né? Então você faz a hipótese aqui, muito razoável aqui, de tratar os dois objetos como sendo duas esferas homogêneas, né? E dizer assim, ó, o centro de massa da Terra está bem no meio dela. E é uma aproximação absolutamente excelente essa, né? E o centro de massa da Lua está bem no meio dela. Então, para calcular o centro de massa da Terra e da Lua, eu concentro toda a massa da Terra no centro e toda a massa da Lua no centro e calculo o centro de massa dessas duas partículas. Entende? Esse aqui é o truque. A distância centro de massa da Terra e da Lua é isso aqui, é 0,38 milhões de quilômetros. Ok? 0,38 milhões de quilômetros é a distância de centro de massa. O centro de massa, claramente, do sistema, como você vai concentrar toda a massa da Terra aqui e toda a massa da Lua ali, o centro de massa vai estar em algum ponto ao longo dessa linha, né? E eu vou escolher a origem exatamente no centro da Terra, né? Exatamente no centro da Terra ali já facilita, porque pelo menos o centro de massa da Terra fica exatamente da origem, né? Então já facilita o serviço. Então a posição aqui, com a origem do eixo X, eu sei que está aqui, ao longo dessa linha, né? A dúvida é onde ao longo dessa linha, né? Então eu escrevo o centro de massa do centro de massa. É a massa da Terra vezes a coordenada x da posição do centro de massa. Onde é que está o centro de massa da Terra? Está ali. Eu atribuo, né, a origem do meu eixo branco aí é exatamente aqui, por isso que a coordenada dele é zero. Né? E ali está a massa da Lua, exatamente naquela posição ali. Né? Então, a posição do centro de massa da Lua é esse 0,38 milhões de quilômetros, eu boto ali, né? Dividido pela soma das duas massas. Aí quando você faz a continha aqui, você encontra 4.621 quilômetros. 4.621 quilômetros. Onde que é isso? 4.621 quilômetros é mais ou menos o raio da Terra, conforme o Eratóstenes lá há muito tempo atrás já tinha estimado, é 6.370
quilômetros, né? Então, se a distância do centro da Terra até o centro de massa é 4.621, implica que o centro de massa Terra-Lua é dentro da Terra, ok? Ele fica lá, sei lá, em algum ponto aqui. Eu acho que eu desenhei isso aqui em escala. É mais ou menos aqui, o centro de massa da Terra e da Lua, tá? Essa figura, eu chamo a sua atenção, está absoluta e completamente fora de escala, totalmente fora de escala, né? O tamanho da Terra não é tão próximo do da Lua assim, nem a distância é proporcional a isso. Em escala mesmo, é muito importante ter isso, essa noção de escala. Em escala as coisas são assim, ó. Isso aqui está desenhado em escala. Esse é o tamanho da Terra, esse é o tamanho da Lua, né? E essa é a distância Terra-Lua, ok? Isso aí é em escala. Tem até uma analogia de regra de três simplesinha aqui, né? Se a Terra fosse uma bola de futebol e a Lua fosse uma bola de tênis, a bola de tênis teria que estar a 9 metros de distância da bola de futebol. Essa é a proporção dos tamanhos e das distâncias corretos. Mas essa imagem aqui, eu tomei o cuidado aqui de fazer com que essa distância e os raiozinhos desses círculozinhos que eu desenhei aqui são proporcionais. É isso aí. Terra-Lua é isso aqui. O Apollo 11 saiu daqui e foi lá, foi lá até ali e pousou ali. Essa que foi a viagem aí dos caras. Um desafio aqui, qual é a posição do centro de massa do disco abaixo? O que esse disco abaixo tem aqui de especial? Ele é um disco, é um sistema não homogêneo, né? Ele é um disco, tá? Ignore a espessura do disco, tá? Então o centro de massa está em algum ponto aqui ao longo dessa folha, né? Então o primeiro disco aqui tem raio Rzão, mas aqui tem um círculo interno aqui, que de raio Rzinho, que está a uma distância Dzinho aqui, né? A uma distância Dzinho do centro do grandão. O comentário é que o desenho é como eu fiz aqui, né? O Rzinho, aqui o D mais R, né? Essa distância aqui D mais o Rzinho aqui, são menores do que o Rzão. Então o desenho é exatamente como eu quis desenhar aqui, né? Esse círculozinho está inteiramente dentro do círculo grandão, tá? E aí você vai tratar que os dois materiais fossem diferentes. Imagina que a densidade superficial, quer dizer, a quantidade de massa por unidade de área do marrom é sigma, isso aqui é a letra sigma maiúscula, e a densidade desse cara aqui é diferente, né? Usando apenas isso, em termos, obviamente, desses parâmetros aqui, né? Rzão, Dzinho, Rzinho, sigmazão e sigmazinho, apenas em termos dessas 5 letras, eu quero que você me diga onde é que fica o centro de massa desse sistema, tá? Eu quero ver que se vocês tentam. Quem conseguir fazer isso aí, me manda a resposta aí, que eu vou ficar muito interessado em conversar. Bom, então agora vamos ver o que se chama a equação de Newton para o centro de massa. Essa vai ser a equação que vai a equação mais importante da aula de hoje. De fato, a gente vai continuar usando essa equação aí, que você vai ver daqui a alguns slides, até o final do curso. Sempre é a equação chave, é uma das equações de movimento chaves para o movimento de sistema de partículas. Se chama equação de Newton para o centro de massa. Muito bem, então do que se trata? Então imagina que um sistema discreto, está ali, três partículas, né, de massas M1, M2 e M3, e essas três partículas estão sujeitas a forças que a gente chama de externas. Aqui, quando você tem sistema de partículas, uma coisa vai ser importante aqui. Vai ser a distinção entre forças externas e forças internas. Forças externas, que nem essas três aí que eu estou representando, elas são causadas por coisas que não fazem parte do sistema. Meu sistema é o M1, M2 e M3. Então, quem causa essa força F1 que a partícula M1 está sentindo é possivelmente, sei lá, um planeta aqui que está atraindo aquela bolinha naquela direção. Mas o planeta não faz parte aqui do meu sistema, entende? Então, é isso que caracteriza essa força F1 como uma força externa. Aí eu estou representando aqui, genericamente, que cada uma dessas partículas aí está sujeita a uma força externa. Ok? E ela vai ser denotada sempre com um F maiúsculo. Aí. Mas, além disso, uma partícula faz força na outra. Né? E a gente já aprendeu lá na terceira lei de Newton que a força que essa setinha amarela aqui é a força que M1 sente por origem do M3. Eu estou supondo, sei lá, vai que essas duas bolinhas aqui se atraem por algum motivo. Elas têm cargas opostas ou é uma atração gravitacional, não sei. Mas elas se atraem.
E as duas forças, essa força aqui é a força que a partícula 1 sente devido à partícula 3, e esse aqui é o par ação e reação. É a força que a 3 sente devido a 1. O que a terceira lei de Newton diz é que esse vetor e esse vetor aqui são o oposto um do outro. Quer dizer, eles estão ao longo da mesma direção, mas têm sentidos opostos, né? E têm a mesma magnitude, exatamente a mesma magnitude. Tá? Isso é absoluto. Tá, bom, enfim. Essa aí são as forças entre 1 e 3. Né? Eu suponho que 2 também faz força no 3 e 3 correspondentemente faz força no 2 e que essa força é atrativa ali. Né? Então o 3 se sente atraído para o 1, o 3 se sente atraído pelo 2 e o 3 é puxado nessa direção por uma outra coisa que não é nem a partícula 1 nem a partícula 2. Ok? E eu vou supor também que a partícula 1 e a partícula 2, por algum motivo, se repelem. Sei lá, vai que elas têm a mesma carga, alguma coisa assim, né? Então, para ação e reação. Esse vetorzinho vermelho é o negativo daquele vetorzinho vermelho que está ali. Né? Então, todas as três partículas têm, no caso aqui dessa partícula 1, essa força aqui é causada pela partícula 2, essa é causada pela partícula 3 e essa aqui é uma força externa. Todas as três partículas têm as forças dessa forma. Bom, então, aí eu escrevo a equação de Newton para cada uma das partículas. Né? A massa, a inércia da partícula 1, a massa inercial da partícula 1, vezes a aceleração dela, é a soma vetorial de todas as forças que agem sobre a partícula 1. A força externa, a força causada pela partícula 3 sobre a partícula 1, e a força causada pela partícula 2 sobre a partícula 1. O primeiro númerozinho aqui nessas forças internas é quem sente a força. E o segundo númerozinho é quem causa a força. Ok? Aí, similarmente, a equação de Newton para a partícula 2, a força externa do 2, a força que 2 sente devido ao 3 e a força que o 2 sente devido ao 1. E, similarmente, a equação de Newton para a terceira partícula. Bom, e daí? E daí que eu ainda não usei a terceira lei de Newton. A terceira lei de Newton diz que a força que a 1 sente devido a 3 e a força que a 3 sente devido a 1, 1 é o negativo do outro. Se eu somar esse vetor com esse, dá zero. Se eu somar esse vetor com esse, dá zero. Se eu somar esse vetor com esse, dá zero. Por quê? Por causa da terceira lei de Newton. Ok? Então, se eu somar essas três equações vetoriais, todas essas forças, as forças amarelas se cancelam, as azuis se cancelam e as vermelhas se cancelam devido à terceira lei de Newton. E aí o que você encontra é isso aí, somando tudo, você encontra M1 vezes A1 mais M2 vezes A2 mais M3 vezes A3. Isso aqui são vetores, né? Isso aqui é a aceleração da partícula 1, a aceleração da 2 e tal coisa. E isso aqui são as forças externas. Você pensa assim, bom, tudo bem, aí o cara conseguiu sumir aí com as forças internas. Mas isso aí não está parecendo nada com uma equação de Newton. Aqui tem a aceleração da partícula 1, ali tem a aceleração de outra partícula, e aqui tem a aceleração da terceira partícula. O que isso aí simplifica? Quer dizer, tudo bem, que assumiram essas forças vermelhas, amarelas e azuis ali, mas o que eu faço com essa coisa aí, né? A pergunta. Observe agora o que a gente pode fazer, usando o conceito de centro de massa que a gente acabou de ser introduzido. Está aqui repetida aqui a equação que eu vou mostrar para vocês, que aparece uma propriedade do centro de massa que a gente acabou de definir. E deixa eu mostrar aqui para vocês o que seria, o que era, né, a definição do centro de massa de um sistema de partículas discreto. Né? No caso aqui, nosso o I aqui seria 1, 2 ou 3 só, né? Mas no caso geral é isso aqui. Né? Isso aqui é a definição da posição do centro de massa. Só que agora eu estou chamando a atenção ao fato de que se as partículas que constituem o sistema estão variando a posição delas no tempo, então, obviamente, o centro de massa também vai variar no tempo. Ok? Bom, então, aí a próxima pergunta, bom, então o centro de massa é um ponto no espaço que, em geral, muda de posição. Aí a próxima pergunta é, então, qual será a velocidade do centro de massa? Bom, aí é óbvio o que acontece, né? A velocidade do centro de massa é definido como a taxa com que esse vetor aqui varia. Né? Quando eu derivo esse vetor posição aí do centro de massa, eu obtenho exatamente o significado da velocidade do centro de massa. Isso aqui é a definição de velocidade de uma partícula. Se eu tenho a trajetória da partícula, como que a posição da partícula muda no tempo, se eu derivo, né, no sentido lá daquele capítulo lá de, sei lá, de cinemática vetorial, né, eu obtenho a velocidade daquele ponto no tempo. Como esse vetor aqui é uma soma de um bando de vetores que dependem do tempo, a derivada desse é a soma sobre todas as massas das velocidades de cada uma das partículas.
dividida por m. Em outras palavras, a velocidade do centro de, assim como a posição do centro de massa é a média ponderada pelas massas da posição das partículas, a velocidade do centro de massa é a média das velocidades de cada uma das partículas ponderada pelas massas também. Pronto, agora já sabe, né? Se eu derivo de novo para descobrir a aceleração do centro de massa, eu obtenho que a aceleração do centro de massa é a média das acelerações de cada um das partículas que compõem o sistema com o peso correspondente à massa das partículas. Aí você, tá bom, ótimo. Então você introduziu aí derivado do que a gente já tinha definido a posição do centro de massa, você introduziu o conceito de velocidade do centro de massa, que simplesmente é como que aquele pontinho amarelo anda no espaço, com que rapidez que ele anda no espaço. É isso que significa velocidade do centro de massa. E a aceleração é alguma eventual aceleração que aquele pontinho venha a ter. Né? Mas agora a conexão com isso aqui que você obteve. Olha o que apareceu aqui do lado esquerdo. Isso aqui é o numerador da aceleração do centro de massa. Percebeu? Então você reconhece essa coisa que está aqui como sendo a massa total do sistema, que no nosso caso aqui é m1 mais m2 mais m3, vezes a aceleração do centro de massa. E isso aqui é o quê? É a soma vetorial de todas as forças externas sobre o sistema. Então você chega finalmente à importantíssima equação que se chama a equação de Newton do centro de massa, que diz que a massa total do seu sistema, que é assim, a massa total mesmo, a massa total do martelo, no caso de um sistema extenso, ou a massa total das 300 partículas lá que compõem o seu sistema, se for um sistema discreto, vezes o vetor aceleração do centro de massa, quer dizer, como que está acelerado, em que direção está acelerado o centro de massa. Né? À medida que as partículas que compõem o sistema dançam, o centro de massa muda de posição. Então ele possivelmente tem uma velocidade, e possivelmente essa velocidade está variando no tempo. Né? Então ela pode ter uma aceleração. A massa vezes a aceleração do centro de massa é igual à soma das forças externas que agem sobre o sistema. Esse é o símbolo aqui, que é a força externa total que age sobre o sistema. Tá? Esse aqui é o que significa esse símbolo aqui. É a soma vetorial de todas as forças externas sobre o sistema. Então, para descobrir o que a aceleração do centro de, o que influi, o que determina a aceleração do centro de massa, as forças internas interessam? Não, em absoluto não interessam. Pode ser qualquer coisa que você quiser, as forças internas. As partículas podem se repelir, podem se atrair, pode nem interagir, pode fazer o que quiser. Que a aceleração do centro de massa só é decidido pelas forças externas ao sistema. Ok? É isso aqui que se chama a equação de Newton do centro de massa. Agora vamos analisar alguns casos. Alguns casos onde o sistema de partículas não está sujeito a força externa nenhuma. Tá? É o caso onde a soma das forças externas sobre o sistema é igual a zero. Tem uma série. Aí o que significa? Qual é a consequência? O que acontece? A aceleração do centro de massa é zero. O centro de massa tem que se mover com velocidade constante. Essa é a conclusão. Né? Se a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é a força externa total, se a força externa total é zero, a aceleração necessariamente tem que ser zero. Então, olha esse exemplozinho aqui. Isso aqui é um troço que a gente vai mostrar a beça aí. É um programinha aqui que permite você botar duas partículas, digamos assim, né, duas bolas aqui de massas ajustáveis. A massa dessa bolota 1 aí é meio quilo e a da bolota 2 é 1,5 quilos. E elas se movem sem atrito no plano da tela. Né? Então você pode pensar num caso concreto como se isso aí fosse um discozinho, né, que estivesse mexendo sobre uma mesa sem atrito. Aí eles vão colidir, né? As duas partículas vão colidir, uma vai empurrar a outra. Né? Então isso seria um exemplo de força interna. Quer dizer, está claro que o sistema de partículas aqui no meu caso são essas duas partículas aqui. Né? Então, na verdade, a gente pode até botar mais uma partícula aqui, vamos ver. Ah, olha aí. Dá para botar mais partículas. Vou botar umas 3 partículas aqui. Esse xizinho que você está vendo aqui é o cálculo automático do centro de massa. Né? Essa terceira partícula aí, vamos botar ela meio que assim, parada aqui. No... Ups, não, peraí, assim não. Aqui, deixa eu botar ela aqui, assim. Eu quero produzir uma colisão aqui das 3 partículas. Essa partícula vai sair andando para cá, essa vai sair andando para cá e essa aí vai ficar meio que parada e tal e coisa. Uma vai esbarrar na outra. Né? 3 partículas, uma vai empurrar a outra, essas são forças internas. Segundo a gente viu ali, as forças internas colisionais, aqui nesse caso aí, não são capazes de produzir aceleração no centro de massa. Ok? A única coisa que seria capaz de produzir aceleração do centro de massa, fazer o centro de massa
tirar o centro de massa de um movimento uniforme, seria uma força externa. Mas nesse caso aí, as partículas, como se estivessem se mexendo sem atrito, né, numa mesa, tem força externa, claro que tem, né? Mas da superfície da mesa é a normal, que cada partícula sente, e a força peso, mas as forças externas todas se cancelam. Então o somatório das forças externas aí nesse caso seria zero, né? Então o que você deve ver? Eu devo ver aqui no prosseguimento, aqui no avançar aqui das bolinhas, as bolinhas uma esbarrar na outra, fazer umas coisas malucas aqui, mas o centro de massa deve andar com velocidade constante. Foca a sua atenção no centro de massa aqui, observe. E a interação aqui, a colisão entre as partículas, uma coisa que a gente vai discutir depois, é uma colisão totalmente elástica aqui. O fato de o centro de massa continuar andando com velocidade constante não tem absolutamente nada a ver com a colisão ser elástica ou não ser elástica. Tá? Então vai lá, vamos soltar aqui, play. E esbarrou tudo. Percebeu o que aconteceu com o centro de massa aqui? Continua andando do mesmíssimo jeito ao longo de uma linha reta. Né? Olha lá ele andando com velocidade constante. Tá? Restart aqui. Deixa eu diminuir aqui a velocidade aqui para vocês verem aqui. Ó. Presta atenção no centro de massa ali, hein? Olha o centro de massa andando aqui. Está andando nessa direção aqui. Continua andando. Olha, aconteceu a colisão maluca. Olha a trajetória esquisita ali da partícula azul e tal, mas o centro de massa incólume aqui, andando em linha reta. Tá certo? Agora eu vou mostrar para vocês aqui que isso não tem nada a ver com a elasticidade da colisão. Vou botar a colisão agora ser 100% inelástica. Né? Vamos ver aqui. Bom, aqui bom, tá. Vamos lá. Oh, desculpe, assim. Vamos lá. O que acontece aqui de diferente aqui? O centro de massa mudou alguma coisa em relação a antes? Absolutamente nada. Ele continua andando com a mesmíssima velocidade. Mas o que as partículas fizeram ficou bem diferente. Né? Aqui, deixa eu mostrar aqui. Ó. Elas estavam andando aqui, elas saíram com velocidades bem diferentes do caso elástico. Né? Isso a gente vai aprender mais adiante. As velocidades delas diminuíram, né, significativamente. A energia cinética total do sistema aqui, isso desapareceu. Né? Mas o centro de massa continua andando com a mesma velocidade de antes. Isso aí é a expressão do fato de que a aceleração do centro de massa é zero. Por que é zero? Porque só tem forças internas. Forças internas, nesse sistema de 3 partículas, não são capazes de produzir aceleração do centro de massa. Olha esse outro aqui. Esse aqui é o sistema, né? É o sistema mesmo, vamos ver que sistema que esses caras estão tratando aqui. Então a situação aqui é a seguinte. Isso aqui é um air track, né? Um trilho onde flui um arzinho aqui. É simplesmente uma maneira de você fazer com que não tenha atrito. Né? O sistema mesmo são essas duas coisas aqui, essas duas massas aqui, a massa amarela e a massa roxa. Você vai ver aqui que tem uma mola aqui que conecta as duas partículas. Tá? Partículas, os dois objetos aí. Né? Os dois objetos têm a mesma massa, né? Então tem uma bolinha ali no meio também que registra a posição do ponto médio dos dois ali, que é o centro de massa. Né? Mas então, esse sistema aqui, vamos apreciar aqui a força que age sobre ele. Tem o peso, que é uma força externa, mas o peso é inteiramente cancelado pela normal, que também é uma força externa. Né? E tem essa força dessa mola, mas a força da mola é uma força interna. Né? Através dessa mola, a partícula 1 age na partícula 2 e a 2 age na 1. Né? Então a mola não é uma força externa, é uma força interna. Né? Ela não é capaz, o fato da mola agir, como você vai ver aqui, ela às vezes separa, às vezes aproxima as duas massas, mas ela não é capaz, não deve ser capaz de alterar a aceleração do centro de massa, não deve ser capaz de alterar a velocidade do centro de massa, que deve permanecer constante. Por quê? Porque as únicas forças externas que agem se cancelam. O peso e a normal, peso e normal se cancelam. Né? O peso é causado pela Terra, que não é nenhuma das duas partículas. E a normal é causada pelo trilho, que não é nenhuma das duas partículas. Por isso que elas são externas. Né? Mas a soma delas, a soma vetorial de todas as 4 forças externas, digamos assim, que agem no sistema é zero. Então o centro de massa deve andar com velocidade constante. Vamos ver. Vamos ver o que o cara vai fazer ali. Os dois carrinhos são mantidos juntos por uma mola. A mola é essa coisa aqui esquisita, não é uma mola que você... Olha lá, se afastou, se aproximou. Olha o centro de massa ali, tá vendo? Olha que movimento curioso aí que as duas partículas fazem. A mola está agindo? Claro que está agindo. Olha lá, a mola que faz um se afastar e se aproximar, um se afasta
depois o outro se aproxima, um se afasta, o outro se aproxima. Mas o que você acha que o centro de massa, que é aquela bolinha vermelha, deve estar fazendo? Ele deve estar andando com velocidade constante, né? Agora, quando ela colidiu ali, aí a força de colisão é uma força externa. Ali, o centro de massa pode ter mudado de velocidade. Agora, ó, o centro de massa brilhante ali para você ver bem claramente que ele anda com velocidade constante. Olha ele andando com velocidade constante aqui, ó. Ó. Os carrinhos fazendo toda a dança deles e o centro de massa incólume ali, andando com velocidade constante, ou aceleração zero, né? Por que o centro de massa tem aceleração zero? Porque esse sistema não, essas duas partículas não têm forças externas agindo sobre ela. Quer dizer, a soma das forças externas é zero. E agora? E o centro de massa estava indo para a direita, agora está indo para a esquerda. Por quê? Porque entrou em ação ali, brevemente, uma força externa que foi a colisão daquele anteparo que ficava à direita, que é externo ao sistema, né? Ele agiu e alterou a velocidade do centro de massa. Mas depois que ele atuou, o centro de massa continua andando para a esquerda aqui com velocidade constante. Tá bom? Agora, esse aqui é o problema clássico aqui. Você tem um barco. Oh, desculpe, peraí. Você tem um barco aqui boiando e um cachorro, às vezes, nesse problema. O cara diz que é uma criança que está no barco. Assim, é algum passageiro do barco que anda sobre o barco parado aqui na água. Então, a situação inicial é essa: o barco parado e o cachorro ali dentro do barco. Aí a primeira coisa que você vê nesses tipos de situação é você identificar claramente quem é o sistema, o que você vai considerar como sendo o sistema. O sistema aqui vai ser o cachorro e o barco, né? Ok? E tudo que não é o cachorro e o barco é externo ao sistema, né? A próxima conclusão é, bom, eu vou querer saber, a primeira coisa que eu quero saber é onde é que está o centro de massa aí desse sistema, né? O que o centro de massa faz, né? E o cachorro vai andar aqui em cima, né? É isso que ele vai querer. Na verdade, o que ele vai perguntar é assim, ó, o cachorro anda daqui até ali e ele quer saber a frente do barco aqui o quanto se afasta da margem, ok? Quando o cachorro anda daqui para lá, né? Dentro do barco, ok? Bom, se eu tratar como sistema o cachorro e o barco, a força que a pata do cachorro faz no chão do barco e que o chão do barco faz na pata do cachorro é uma força interna. Ela não é capaz de alterar o centro de massa. O que seria capaz de alterar, de produzir aceleração no centro de massa desse sistema? Seria uma força externa, mas não tem, né? As forças externas seriam a terra, que puxa o cachorro para baixo e o barco para baixo, e a água que empurra o barco para cima. Essas forças externas todas se cancelam, né? O peso do cachorro mais o peso do barco, que são as forças externas devido à terra, e a força de empuxo, né, que é a força da água devido à força de empuxo da água para cima, exatamente se cancelam. Então o sistema, desde que você ignore o arrasto da água, né, quando o barco se desloca, você tem que o sistema barco-cachorro está sem força externa. Então, se o cachorro sair correndo, andar, pular, fazer qualquer coisa, o centro de massa do sistema barco-cachorro não pode se alterar. A posição não pode se alterar. Por que a posição não se altera? Porque a aceleração é zero. E nessa situação inicial, a velocidade era zero do centro de massa, né? Então, se a velocidade era zero e não pode ter aceleração, a velocidade tem que continuar a ser zero. O centro de massa tem que continuar na mesma posição que ele estava. Ok? Por quê? Porque a soma das forças externas é zero e a velocidade inicial do barco, do centro de massa do sistema barco-cachorro era zero. Ok? Então, a posição do centro de massa tem que ficar no mesmo lugar quando o cachorro está aqui do lado direito e depois que o cachorro chega do lado esquerdo. Essa é a observação chave aqui do problema, né? Então está ali, essa é a situação final. Obviamente o barco não afundou, né? O barco está flutuando, mas o cachorro andou daqui para cá e correspondentemente o barco se deslocou um pouquinho para a direita. E a pergunta que ele quer fazer é se a distância original era d qual é a nova distância d', ok? De quanto a frente aqui do barco se afastou da margem. Ok? Bom, a informação aqui é o comprimento do barco é L, tá certo? O centro de massa do sistema barco-cachorro está em algum lugar ali qualitativamente mostrado aqui, ele não dá detalhes aqui sobre a massa do barco, nem coisa nenhuma, está aqui nesse ponto aqui, né? Se o cachorro não estivesse presente, o centro de massa estaria bem no meio do barco, supondo que o barco é homogêneo, né?
Mas como tem a massa do cachorro aqui, isso puxa um pouquinho o centro de massa em direção ao cachorro, mas um pouquinho, né? Porque a massa do cachorro deve ser bem menor do que a do barco. Então é aqui, quase no centro ali, mas um pouquinho para a direita ali. Mas o ponto é que nessa outra configuração aqui, onde o cachorro está do lado direito, o centro de massa tem que estar na mesma posição, ok? Então está aqui a posição a posição do centro de massa não pode ter se alterado. Essa que é a chave para resolver esse problema, ok? Com o cachorro de um lado ou com o cachorro do outro, o centro de massa aqui e aqui tem que ser igual. Por quê? Porque a velocidade do centro de massa aqui era zero e não há força externa capaz de mudar, de mudar essa velocidade, de fazer o centro de massa ganhar velocidade. Sair daí significaria, o centro de massa sair dessa posição, significaria atribuir uma velocidade ao centro de massa que inicialmente era zero, e não tem força externa nenhuma, né? E agora, como é que a gente procede aqui? Isso o Mzinho é a massa do cachorro, esse aqui né, a massa do cachorro é Mzinho, a massa do barco é Mzão, né? E o que é isso aqui? Mzinho D mais L. Mzinho D mais L, D mais L, eu coloquei a origem das posições aqui na margem esquerda, né? Então, D mais L é, digamos assim, a posição do cachorro, né? É D mais L que ele está lá na extremidade oposta ali do barco. E Mzão, o centro de massa do barco, está exatamente no meio do barco, exatamente aqui onde eu estou mostrando, né? Então eu concentro toda a massa do barco aqui nessa posição para efeitos de calcular o centro de massa do sistema barco-cachorro, né? Então Mzão é a massa do barco e Dzão mais L sobre 2, veja, Dzão mais L sobre 2 é exatamente onde está o centro de massa do barco. Massa do cachorro vezes a posição do centro de massa do cachorro. Massa do barco vezes a posição do centro de massa do barco. Eu teria que dividir por mzinho mais mzão, né, para obter efetivamente a posição do centro de massa. Mas não precisa, porque o denominador dessa situação e dessa é a mesma, né? Então, isso aqui tem que ser igual, no outro caso ali, a massa do cachorro nessa situação. E qual é a posição do cachorro agora? É D', né, que é a minha incógnita. É isso que eu quero descobrir o que é. E onde é que está o centro de massa do barco? Está aqui. Ele está em D' mais L sobre 2. Ó, aqui, ó. É aqui que está o centro de massa do barco. Massa do cachorro, a nova posição dele, mais a massa do barco e a nova posição do centro de massa do barco. Isso tem que ser igual a isso, porque o centro de massa não se mexeu, porque não há força externa no sistema. Agora é só resolver aqui, né, porque você quer descobrir o D' em termos dessas quantidades aqui, do Dzão, do L e tal e coisa, né? É só fazer a álgebrazinha aqui, você encontra que o D', né, que é essa distância daqui até aqui, é o D original mais um tantinho, né, mostrando que o barco efetivamente fez o que eu desenhei, ele deslocou-se para a direita. Né? Quando o cachorro anda para a esquerda, o barco tem que se deslocar um pouquinho para a esquerda para manter o centro de massa na mesma posição. E de quanto que ele se desloca? Dessa quantidade aqui. O que é isso aqui? É a massa do cachorro vezes o comprimento do barco dividido pela massa total do sistema. Perceba que esse número, essa distância aqui é apreciável. Na verdade, ela deve ser bem pequenininha, né? Porque a massa do cachorro deve ser bem menor do que a massa do barco, né? Então você tem aqui o comprimento do barco, mas multiplicado pela massa do cachorro, essencialmente dividida pela massa do barco, que deve ser uma fração 0,00 alguma coisa, né? Então é um pouquinho maior do que o D, tá? Se fosse uma formiga ao invés de cachorro, aí o Mzinho seria desprezível frente ao Mzão, né? A massa da formiga mais a massa do barco, você corta essa coisa aqui, tá? A massa do barco. Aí você vê que o centro de massa ali seria a massa da formiga dividida pela massa do barco, isso é zero. Né? Então, aí nesse caso, quando você tem uma formiguinha andando no barco, obviamente ela não é capaz de alterar, de deslocar o barco, né? Mas o cachorro também deve ter uma capacidade bem limitada. Eu sou um cara gordão aqui, né? Aí ele andando aqui vai deslocar significativamente o barco aqui, né? Que nem você, uma pessoa, mesmo um cara gordão em cima de um transatlântico, né? Aí ele não consegue, obviamente, andando em cima do transatlântico, fazer o transatlântico deslocar, né? Porque a diferença de massa da coisa que está andando sobre o convés do navio e a massa do navio né? Tem que ser mais ou menos comparável para isso aí ser apreciável, né? Um barcozinho desses infláveis, né? Isso é muito mais visível de acontecer do que um barco de verdade, né? De madeira ou de coisa assim, né? Onde esse Mzão aqui é muito maior do que a coisa que eventualmente esteja se deslocando sobre o barco, tá bom? Bom, então a gente acabou de ver situações onde a soma das forças externas agindo sobre o sistema é zero,
Agora a gente vai ver um outro caso importante, onde a soma das forças externas é igual ao peso do sistema, né? O Mzão aqui é a massa total do sistema, e Gzinho aqui é o vetor de 9,8 metros por segundo quadrado apontando para baixo. Então, em que situações você tem esse tipo de coisa? Sempre que você tem um sistema de partículas sujeito apenas ao peso como força externa, né? Ele não pode estar assim, sujeito a nenhuma outra força. A única, ou se tiver outras forças, elas têm que se cancelar. Outras forças externas, elas têm que se cancelar. Você diz que o sistema de partículas está em queda livre nessa situação. Pode existir interação entre os elementos do sistema, mas as forças externas são exclusivamente gravitacionais. Nesses casos, se você coloca que a soma das forças externas é a massa total do sistema vezes g na equação de Newton para o centro de massa, você descobre que a massa total do sistema vezes a aceleração do centro de massa é igual a isso, quer dizer, é igual a essa coisa que está aqui. Então, nesse caso, a aceleração do centro de massa é igual a 9,8 metros por segundo quadrado. O centro de massa está em queda livre, independente do que uma partícula está fazendo na outra, entende? Então, vamos ver aqui alguns casos desse tipo de situação. Sistemas em queda livre. Então, olha só esse videozinho aqui. Aí você está vendo um martelo. Então, nessa situação aqui, o sistema é obviamente um martelo, né? Esse objeto extenso que está aqui. Né? E o que está marcado ali como um pontinho é o centro de massa do martelo. Okay? E aí o objeto, a primeira questão é: que forças externas estão agindo aqui sobre esse martelo? Claramente, se você ignora o ar, né, só tem o ar e a terra. Né? Se você ignora o ar, que é inteiramente razoável no caso do martelo, ele está em queda livre. Consequentemente, do que a gente acabou de ver, o centro de massa desse sistema tem que estar descrevendo uma parábola, tem que estar em queda livre. Centro de massa, assim, visto assim, não é imediatamente óbvio, mas quando você traça a trajetória, você vê ali que é exatamente uma parábola. Apesar da rotação, toda a complicação oriunda do fato de que isso não é uma partícula, isso é um martelo, né? É um objeto extenso, o centro de massa obedece, nesse caso aí, porque a única força externa é o peso, obedece um movimento parabólico lá do capítulo 4. Tá? O movimento do centro de massa, a mensagem que está começando a se formar é essa. Né? O movimento do centro de massa, mesmo que o sistema seja muito complicado, é sempre, sempre, sempre infinitamente mais simples do que o movimento de todos os constituintes do sistema. Tá? Então, é por isso, essa é a atenção, a razão pela qual a gente foca a atenção no centro de massa, devido ao fato de que, primeiro, porque a equação que ele obedece é extremamente simples. Aí que você vai ver, é um cilindro, onde esse pontinho aqui registra o centro do cilindro, mas esse cilindro aqui ele tem um pesozinho, ele não é homogêneo, né? Então o centro de massa dele não está no centro, porque se ele fosse homogêneo, é claro que você estaria no centro, né? Mas eles botaram um pezinho ali, ele vai mostrar, ó, ele vai mostrar do outro lado, ó, é ali que está o centro de massa. O centro de massa não está no centro do objeto. Ele vai demonstrar isso ali. Ele consegue até apoiar ali, manter o objeto, indicando que é ali que está o centro de massa. Agora ele vai lançar esse objeto. O que a gente espera acontecer? Baseado no que a gente acabou de ver, o sistema é esse cilindro não homogêneo aí, né? Mas baseado no que a gente vê, bom, o sistema, qual é a força externa que está agindo sobre o cilindro quando ele lança o negócio? Excluindo o ar, né? Ele está em queda livre. Consequentemente, mensagem simples que a gente viu, independente de como que o bicho está girando, se está girando ou não está girando, não interessa nada disso. O centro de massa tem que estar em queda livre, tem que descrever uma parábola lá do capítulo 4. Vamos ver. Esse é o movimento quando você vê o centro do disco. Aí você diz assim, claramente essa coisa aí não é uma parábola. Mas, obviamente, nesse caso aqui, esse ponto não é o centro de massa do sistema, conforme eu acabei de falar. Se fosse um cilindro homogêneo, isso aqui seria o centro de massa e a curva que você veria seria uma parábola. Mas, nesse caso, o centro não é o centro de massa. Aí, quando você vê ele filmado mostrando explicitamente o centro de massa, aí você vê um movimento enrolado, né, que o bicho gira ali, o centro de massa, né, dá a impressão que está fazendo alguma coisa, mas se você acompanha a trajetória do centro de massa, é uma patética parábolazinha, absolutamente trivial. Mensagem: em queda livre, um sistema de partículas, o centro de massa de um sistema de partículas, o centro de massa de um sistema de partículas descreve uma parábola. Ponto. Okay? Um outro exemplo aqui. Isso aqui eu acho que eu tirei lá é um salto em distância lá da Olimpíada do Rio, lá enfim, sei lá, 2016, né? Long jump. É um americano aí que vai pular. Eu acho que foi o cara que ganhou a medalha de ouro, sei lá.
Ele tá, o sistema aqui em questão vai ser o corpo do fulano, né? Quais são as forças externas que estão agindo sobre o corpo do fulano? Enquanto ele está correndo aqui no piso, claramente tem as forças do piso, né? O piso faz força ali no pé dele e tem a terra, né? Mas depois que ele pula, só tem a terra, né? Então o que você espera? Eu espero que o centro de massa do fulano ali esteja descrevendo uma parábola. Agora o cara está em queda livre. A única força que age sobre, apesar do cara mexer o braço, isso é ele que faz, ele que escolhe como é que ele mexe o braço, estica a cabeça, ele pode fazer o que quiser, mas o centro de massa ele não tem controle nenhum. O centro de massa do corpo dele vai descrever uma parábola depois que ele se lançar. O salto do cara valeu. Eu acho que foi o cara que ganhou a medalha de ouro, sim. Bom, enfim, a mensagem é isso é verdade em uma série de todo tipo de esporte envolve um salto, né? Esse aqui é salto em distância, né? Mas salto em altura é a mesma coisa. Depois que o cara descola do chão, ele está em queda livre. Então o movimento do centro de massa, embora nesse caso aí do corpo humano, você não consiga registrar exatamente onde é que está o centro de massa, porque é bem mais complicado, porque o corpo é flexível, né? Então, como eu falei, à medida que ele mexe os braços e tal coisa, a posição do centro de massa relativamente ao corpo dele muda. Então não é facilmente identificável onde é que está o centro de massa. Mas pode ficar certo que nesse caso aí o centro de massa descreveu uma parábola. Ok? E esse conhecimento de que o centro de massa executa uma parábola é usado, por exemplo, na maneira como se pula o salto em altura. Deixa eu mostrar aqui. Então, essa aqui é a história do salto em altura. Por que os caras pulam de costas, né, para atingir alturas maiores? Essa é a explicação e tem a ver com o centro de massa do corpo humano. Então, olha aqui. Ele começa aqui fazendo um comentário que a gente já falou, né, que o centro de massa, quando você está em pé, o centro de massa é mais ou menos ali no meio da sua barriga, o centro de massa. Mas o centro de massa muda de posição, quer dizer, muda de posição relativa ao seu corpo quando você muda de forma. Né? Se você eleva os braços, aí o centro de massa está lá na altura do seu peito e coisa e tal. E isso, dependendo da forma, quando você faz assim, o centro de massa desloca um pouquinho para frente, quando você, né, etc. Então, quando você se curva, o centro de massa, inclusive, nem está dentro do seu corpo. Eu comentei isso, né? Está ali fora. Ok. E tem vários, ele comenta que tem vários objetos, isso não tem nada demais. O centro de massa de um sistema de partículas está fora do corpo. No caso do bumerangue, por exemplo, aqui o centro de massa fica ali. Não tem nada demais. Aqui está o tal do Fosbury Jump, o pulo Fosbury de costas, é assim que os caras pulam, né? Então, olha só, o cara vem correndo, ele não está em queda livre ainda, claro, né? Por causa do chão ali e do peso. Mas olha o centro de massa do cara está correndo em pé, assim, né? Aí quando ele pula, depois que ele pula, igualzinho no cara do salto em distância, o que acontece com o centro de massa já está decidido, porque vai ter sido decidido pela força que a perna dele deu de arranque vertical. Né? Então, se ele consegue dar 10 metros por segundo a 40, né, 10 metros por segundo para cima, e 10 metros por segundo para cima. Se a perna dele só aguenta 8, é 8. Né? Então, quanto o centro de massa dele vai subir, já está decidido no momento do pulo. Mas ele pode fazer algo a mais, que é modificar a forma do corpo dele, para fazer com que o corpo dele passe por cima da barra, apesar dele não ter força para o centro de massa dele passar por cima da barra. Esse é o truque do negócio. Então, olha só, quando o cara pula, ó, ele arqueia o corpo aqui. Quando ele arqueia o corpo, olha o centro de massa do fulano ali. Percebe? Ele faz o que é esperado dele, que o corpo dele passa por cima da barra. Mas o centro de massa, a barra está tão alta que o centro de massa, a força que ele fez ali no momento do pulo, não foi suficiente para fazer o centro de massa dele passar por cima da barra. E, em geral, não passa. Né? E ele consegue uma altura com o corpo dele maior, digamos assim, né, do que ele conseguiria caso o centro de massa estivesse dentro do corpo dele. Tá? Então esse aqui é o truque do negócio, olha lá, o centro de massa na maneira antiga de pular, que era assim que os caras pulavam antigamente, né? Aí, sem a deformação do corpo, o centro de massa está lá, mais ou menos, dentro da barriga. Então, você quer pular, sei lá, 2 metros, 2,5 metros, você tem que dar força na sua perna no momento do salto, para que a parábola do centro de massa, que vai estar ali, naquele ponto ali, né, junto com o seu corpo, suba além de 2,5 metros. É muito difícil, né? Agora, com o Fosbury Jump, não. Você não precisa dar tanta força assim, né? Você pode fazer o seu centro de massa passar a 2,40 metros, digamos assim. Se você arquear o corpo, o seu corpo passa acima de 2,5 metros, entendeu? Esse aqui é o truque aqui explorando o fato de que o centro de massa
tem uma trajetória amarrada pelo salto inicial, isso é fixado, e é o único grau de liberdade que os esportistas têm em deformar o corpo. Isso é o músculo dele, né, que faz. Ele tem que ter as costas bem fortes e tal coisa para conseguir fazer isso lá em cima, né? De maneira que ele consiga, com o corpo dele, fazer o que é esperado dele. No caso do salto em distância é parecido. A velocidade inicial do centro de massa é decidido no momento que ele descola da pista. Mas como ele tem que atingir o banco de areia o mais longe possível, o máximo que o esportista pode fazer é usar o músculo abdominal, por exemplo, né, para dobrar as pernas, juntar as pernas junto com os braços, para fazer com que o pé dele, né, apesar de que o centro de massa vai cair num certo ponto, né, o pé dele, quando tocar na areia, toque mais na frente do que possível, digamos assim. Né? Então, esses esportistas têm esse salto em distância e salto em altura, né, tem duas tarefas aqui. Primeiro é ter a perna forte para burro para fazer o centro de massa aí o mais longe ou o mais alto possível. E o segundo, deformar o corpo de maneira que o corpo dele consiga, com aquele limite do que o centro de massa vai fazer, atingir a maior altura possível, no caso do salto em altura, ou atingir a maior distância possível. Ok? Então é isso. Deixa eu ver o que mais tem aqui nesse vídeo. Ali, o cara está mostrando ali que exatamente isso que eu falei ali, que o centro de massa, o centro de massa, na maioria dos casos, passa abaixo da barra. Aqui é o nível da barra, né? O centro de massa passa abaixo da barra, mas o corpo passa por cima. Aí funciona. Ok. Bom, e o último assunto aqui que a gente vai ver aqui sobre o centro de massa é a questão da estabilidade dos corpos e o movimento do centro de massa. Vai ser uma discussão qualitativa. Tá? Então, o primeiro objeto que eu vou considerar aqui, espero que vocês consigam visualizar o que eu estou querendo dizer aqui, é o que se chama de pêndulo físico. O pêndulo simples é uma cordinha sem massa, com massa desprezível, com uma massa na ponta. Um pêndulo físico é um objeto extenso, né, um objeto sólido, né, que gira em torno de um eixo. A gente vai discutir esse tipo de objeto mais adiante, lá quando a gente discutir a dinâmica de corpos rígidos. Mas aqui, imagina que isso aqui é uma batata, né, uma coisa assim, que gira em torno desse eixo aqui, fica pendulando. Muito bem, o centro de massa desse troço aqui, eu estou qualitativamente aqui indicando como sendo o C. Aí eu vou discutir qualitativamente o movimento desse pêndulo. Você vai ver isso com mais detalhes lá eu acho que em Física 2 que se discute o pêndulo físico. Né? Então o ponto é o seguinte, o pêndulo físico, essa batata aqui, ela tem a posição de equilíbrio dela quando o centro de massa está exatamente verticalmente abaixo do ponto do eixo de rotação. Aquele é o eixo de rotação. Quando ele está nessa configuração, se você largar o bicho assim, ele não oscila. Isso é um equilíbrio estável. Qualquer desviozinho para a direita ou para a esquerda dessa vai fazer o bichinho ficar oscilando em torno dessa posição onde o centro de massa é mínimo. Né? Então está ali mostrado. Você deslocou um pouquinho para o lado, aí a trajetória do centro de massa vai descrever um semicírculo, vai descrever uma trajetória circular em torno daquele ponto que está ali. Né? E o ponto de equilíbrio estável é, como você percebe aqui, o mínimo dessa trajetória. Muito bem. E se você tiver, isso aqui leva a oscilação, né? Se você deslocar o centro de massa um pouquinho do mínimo, ele vai ficar oscilando em torno do mínimo. E se você partir dessa situação aqui, onde você está lá em cima, o centro de massa aqui, como você descreve, é um círculo, né, em torno do ponto de equilíbrio. Aquele ali é o ponto máximo que o centro de massa pode ter. Né? E aquilo ali é um ponto de equilíbrio também. A princípio, se você largar aqui inteiramente equilibrado, ele fica, mas é um equilíbrio instável, por conta do fato de que qualquer desvio aqui do equilíbrio vai fazer o centro de massa encontrar uma posição mais baixa do que aquele estava. Okay? Então, a mensagem aqui desse tipo de coisa aqui é que o equilíbrio estável dos corpos rígidos acontece quando o centro de massa se encontra na trajetória possível que ele pode executar, que no caso aqui do pêndulo físico é essa trajetória circular, que ele encontra na posição de mínimo. Tá? Vamos ver como é que a gente para uma situação mais complexa aqui. Equilíbrio estável, portanto, acontece quando qualquer pequeno deslocamento eleva o centro de massa. É assim que você reconhece se uma certa posição de uma geladeira, de uma mesa e tal e coisa é estável ou é instável. Você tem que analisar o centro de massa e analisar da maneira como ela está apoiada, né, os pés da mesa, os pés da geladeira e tal e coisa, se algum desvio posicional do corpo rígido eleva o centro de massa. Se sim, se eleva, então a configuração é estável. A maioria das situações onde você tem um corpo rígido parado, né, apoiado no chão e parado, ele está em equilíbrio estável. Né, mas às vezes o equilíbrio pode ser mais ou menos estável. Vamos ver o que eu quero dizer com isso.
Considera aqui uma mesa, por exemplo. Isso aqui é uma mesa aqui que tem esse formato estranho aqui. É um disco lá e um troço assim e tem o pezinho assim, né? O que que é determinante aqui na estabilidade da mesa? Aqui é a minha representação esquemática da mesa, onde eu tirei o pé. Por que que esse tipo de mesa aí não funciona? Esse tipo de mesa não funciona porque esse ponto aqui, que é o ponto de apoio em relação ao chão, faz com que, quando a mesa gire em torno desse ponto aqui, ela funcione como se fosse um pêndulo físico. Então, a mesa, nessa situação, com esse ponto fixo aqui, ela se encontra exatamente num ponto de equilíbrio instável. Qualquer esbarrãozinho que você der aqui, a mesa vai tombar. Porque em relação a esse ponto aqui, que é identificado como sendo o ponto fixo desse pêndulo físico aqui, essa configuração é uma configuração instável. Ali o ponto fixo e essa aqui é a trajetória. Qualquer desvio dessa configuração aqui faz com que o centro de massa abaixe. Consequentemente, essa situação é instável. Olha o que muda quando você bota o pezinho. Eu estou representando esse pezinho aqui por um outro disco. Claramente, isso aqui é estável, né? Quando você bota uma base assim, ele se torna estável. Mas por que ele se torna estável? Porque qualquer alteração de posição aqui dessa coisa, imagina que tem um chão aqui embaixo, né? O giro, o ponto fixo, digamos assim, da rotação do centro de massa não está mais aqui, né? Quando você tombar a mesa, ela vai tombar em relação a um ponto na borda desse disco, né? Não é assim? Eu falo, inclina aí essa mesa. Esse ponto aqui vai ficar fixo e tudo vai subir. Essa coisa aqui vai subir, aquilo ali vai subir, tal coisa. Aí nessa circunstância, quando o ponto em torno do qual o centro de massa gira já não é mais esse e passa a ser esse, aí a trajetória do centro de massa vai ser um semicírculo em relação a esse novo ponto fixo que está aqui, né? E aí, ó, aquele que vai ser o ponto fixo, e aí, olha, a trajetória do centro de massa vai ser um semicírculo centrado nesse ponto que está aqui. Ao passo que antes o ponto fixo era esse, porque não tinha base na mesa, né? Então o centro de massa estava numa posição de máximo. Agora ele já não está mais. Percebe? É por isso que essa configuração é estável. Se você tombar a mesa em torno desse ponto, o centro de massa vai subir, né? Então, se ele subir um pouquinho, a mesa vai voltar. Entendeu? Essa que faz com que essa situação seja estável. Não infinitamente estável. Né? Se você tombar a mesa até esse ponto aqui, onde o centro de massa está aqui, ela vai voltar. Mas se você tombar a mesa além desse ponto aqui, ela vai tombar para o outro lado. Entende? Mas ela é minimamente estável nesse caso. E quanto maior for a área aqui do pé da mesa, mais baixo vai estar o centro de massa. Quer dizer, o centro de massa vai ter que subir, digamos assim, quando você tombar em relação ao ponto fixo. Se o ponto fixo, em vez de estar aqui, estivesse aqui, né, por causa que o pé da mesa é bem largo, o centro de massa descreveria um círculo muito mais inclinado, digamos assim, na posição onde o centro de massa se encontra, e essa configuração seria mais estável. Quanto mais larga, essa é a razão de que quanto mais larga a base de apoio, mais estável fica o objeto. Né? Isso é algo intuitivo, mas essa é a explicação em termos. E uma série desses brinquedinhos aí, eles usam exatamente esse conceito aqui. Por exemplo, esse pássarozinho aí, você já deve ter visto, né? Que fica apoiado ali no, fica apoiado ali com um bico ali nesse negócio aqui, é uma coisa meio bizarra, assim, por que diabos essa coisa aqui não tomba para o outro lado, né? Ela não tomba porque eles botam um peso aqui no bico do pássaro, o pássaro é todo feito de madeira, por exemplo, mas o bicozinho dele é de metal, alguma coisa assim, né? De tal forma que o centro de massa fica exatamente aqui nessa posição, né? Fora do corpo, né? Fora do corpo, e fica abaixo do ponto de apoio. Ali, o ponto de apoio é o bico, né? E eles desenham aqui o ponto de apoio, que vai ser o bico, e desenham a distribuição de peso, de maneira que o centro de massa fique embaixo do bico. Aí quando você apoia o bichinho pelo bico, o centro de massa está ali. Né? E aí quando você desloca o objeto de qualquer ângulo ali, o que acontece é que quando você tomba ele e tal e coisa, o ponto fixo é o bico. Né? E qualquer deslocamento desse aqui faz com que o centro de massa suba. Porque o centro de massa, estando exatamente abaixo do ponto de apoio, quando ele tomba assim, a asa fica assim, apoiada assim, o centro de massa subiu em relação ao ponto de mínimo, né? Então quando você soltar ele vai voltar. Né? Então você faz com que essa configuração aqui seja uma configuração estável. Qualquer tombamentozinho aqui dele vai elevar o centro de massa. O truque envolve duas coisas aqui, né? Primeiro, envolve você posicionar o centro de massa do objeto exatamente abaixo de onde você vai apoiar o objeto. Né? Isso garante que a situação vai ser estável. Né? Isso envolve, na prática, colocar um peso bem grande ali no bicozinho ali do objeto.
o bichinho balança, 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 mas o centro de massa, se você fosse capaz de visualizar, está simplesmente balançando aqui embaixo, né? Oscilando em torno do mínimo, igual a um pêndulo simples. Isso aqui não é classificado exatamente como um pêndulo físico. Não é classificado como um pêndulo físico, porque um pêndulo físico, o eixo não pode ficar mudando de rotação, não pode ficar mudando de direção, né? Mas, enfim, o princípio é o mesmo. O ponto de equilíbrio estável é o centro de massa na posição de mínimo, né? E essa configuração aqui tem um ponto de equilíbrio estável. Tá? Isso aqui é o João Bobo, né? O João Bobo não é exatamente um pêndulo físico, como eu falei, porque ele é um objeto assim, né? Que fica apoiado no chão, mas o ponto de apoio no chão ele não é fixo, né? Quando você tomba o João Bobo, o ponto de apoio deixa de estar aqui e passa a estar aqui. Ou, desculpe, deixa de estar aqui, né? E passa a ficar um pouquinho mais na frente. O João Bobo rola em torno do chão. É um pequeno detalhe, mas para efeitos do que acontece com o centro de massa e para entender o movimento, não importa. O ponto é o seguinte, é que a distribuição de massa no brinquedo aqui é tal que o centro de massa está aqui, mais ou menos. E a forma da curvatura desse objeto aqui é desenhada de tal maneira que quando você rola o objeto, rolar significando exatamente isso que você está vendo aqui, né? Você tomba ele para frente, o ponto de apoio dele vai deslocando aqui para frente, o centro de massa sobe. Aqui eu tracei com uma linha vermelha a altura do centro de massa depois que nessa situação aqui tombada, e em verde a posição do centro de massa na situação original. E claramente a situação estável, que é essa que está aqui, né, o bichinho sempre volta a essa configuração, é o ponto de mínimo do centro de massa. Qualquer desvio dessa posição, por exemplo, para cá, eleva o centro de massa. Isso indica que o movimento subsequente do objeto, incidentalmente, né? Esse tipo de objeto, o pêndulo físico e também em geral, ele está sob ação de duas forças. Ele não está em queda livre, não, né? Ele tem a sob ação do peso e do apoio, no caso aqui o apoio do chão, no caso do pêndulo físico, da força do eixo. Né? Ele tem duas forças aqui, não deve aplicar aquelas considerações de o movimento o centro de massa não está em queda livre de jeito nenhum nesses casos. Né? Mas o fato de que, qualitativo, né, de que o centro de massa sempre procura a posição de mínimo da energia potencial, nesse tipo de situação onde você rola o objeto, ou você gira, no caso de uma mesa tombando, ou uma geladeira, ou um pêndulo físico e tal coisa, esse tipo de coisa é sempre verdade. Tá? O centro de massa sempre busca o mínimo de altura. E é isso que permite você caracterizar se uma determinada forma geométrica apoiada de uma tal maneira vai estar estável ou não vai estar estável com relação a pequenos desvios. É só apreciar se esse pequeno desvio vai elevar ou vai abaixar o centro de massa. Né? Se for elevar o centro de massa, a situação é estável. E tem uma situação também onde o corpo, o centro de massa do objeto simplesmente não sobe nem desce quando você executa o movimento que o objeto pode executar. Então, o caso clássico aqui é o caso do rolamento de um disco homogêneo. Então, você posiciona um disco homogêneo, né, onde o centro de massa está bem no centro do objeto mesmo, né, e aí você pergunta assim, pô, essa configuração aqui o bichinho está apoiado, está em pezinho ali na mesa horizontal aqui direitinho, né? E o que acontece se eu desloco ele, se eu rolo, que nem o João Bobo, né? Se eu rolo o objeto um pouquinho, o centro de massa vai subir ou vai descer? Não vai acontecer nada com o centro de massa vai continuar no horizontal, né? Agora, se isso aqui é o equilíbrio indiferente, quer dizer, se você desloca o centro de massa, se você rola o cilindro homogêneo um pouquinho, ele fica na nova posição sem problema nenhum. Ele não vai querer voltar para a posição original. Algo diferente acontece quando o disco é extrínseco, né? Excêntrico, né? Aonde, que nem onde o cara lançou lá, onde o centro de massa, suponha, não esteja no centro. Vamos ver o que acontece aqui. Aqui é diferente. Quando você rolar o negócio, a altura do centro de massa em relação ao chão vai se alterar. Né? Olha só o que acontece aqui em várias situações. Olha o disco está rolando. Aqui, ó. Se dessa posição eu rolo, giro ele, né? Simplesmente rolo, né? O que a palavra significa. Né? Eu rolo ele, você percebe que o centro de massa desceu. Né? Então essa configuração original aqui não vai ficar espontaneamente aqui, não. Se você largar um disco excêntrico paradinho com o centro de massa aqui, ele vai rolar. Entendeu? Ele vai rolar e quanto mais você rola ali, mais o centro de massa desce. Até que tem essa posição aqui onde o centro de massa está na posição de mínimo. Essa aqui, sim,
é a posição de equilíbrio ali do disco excêntrico. Aí quando quando você continua rolando, aí o centro de massa está subindo, tá vendo? Então essa situação aqui, onde o cilindro está aqui, ó, e o centro de massa está na posição mínima, essa é a posição de equilíbrio estável. Se você rola um pouquinho para a direita, ele vai voltar para cá. Se você rola um pouquinho para a esquerda, ele vai voltar para cá. Então, o disco excêntrico, diferentemente do disco homogêneo, se você desvia ele um pouquinho a partir do equilíbrio, ele fica oscilando aqui em torno dessa posição. Um disco homogêneo não faz isso, né? Você tomba ele para um lado, ele fica. Né? Esse aqui fica oscilando. Né? Olha lá a altura do centro de massa para você ver que esse aqui é o equilíbrio estável.